Fala, galerinha! Vamos falar um pouquinho sobre o naturalismo e perceber algumas diferenças entre este estilo e o realismo. Quanto ao conteúdo, o naturalismo, ele usa de determinismo, que é o quê? É simples, o meio, induz o homem ao seu comportamento. Ou seja, o homem é produto do meio. Para os autores naturalistas, as ações dos homens na sociedade vão de encontro diretamente ao meio em que ele vive, tá? O objetivismo do naturalismo é científico, patológico. Na opinião dos autores naturalistas, devido ao homem ser produto do meio, ele também tem um poder de ser, esse meio ser hereditário, né? A pessoa, ela age de acordo com o que já está no sangue, é hereditário, então não tem como fugir, tá? Além de ser algo patológico, é social. O meio influencia e também de onde ele veio, a sua proveniência, o seu lado genético também influencia, tá? Observa e analisa a realidade. Sim, isso o realismo também faz. Mas que fique claro que o realismo ele trabalha com a classe média alta e o naturalismo ele vai trabalhar com a classe marginalizada, aquela que vive à margem da sociedade. E algo que foi muito notório no naturalismo é a ótica animalesca e sensual de seus personagens. Para o naturalismo, o homem não tem moral, tá? A sociedade trabalha realmente com a imoralidade, com a falsidade, com o egoísmo, ok? É cada um por si e Deus por todos. E essa visão animalesca e sensual é quando o autor traz personagens e os compara a animais, tá? A comportamentos de animais, inclusive na sexualidade, ok? Isso foi trazido e muito como temática nos livros naturalistas, assim como o tema da homossexualidade é muito divulgada nesse contexto. Tanto que na época esses livros, não só por esse motivo, e sim por forte tendência sensual e sexual, também foram proibidos. Eram ditos como livros pornográficos, quando na verdade para o autor principal desse estilo, ele dizia que os seus livros artísticos compunham os naturalistas, tá? Era realmente a sua real arte, fazer livros realistas. Mas para o público mais conservador, não, tá? Não deixa de ser uma literatura engajada porque fala sobre o pobre, o miserável e a sua triste condição na sociedade. As mazelas que esse pobre homem e homem pobre passa o tempo todo e que o meio o empurra cada vez mais para determinados comportamentos animalescos, ok? O principal autor do naturalismo no Brasil se chama Aloysio Azevedo, que em 1881 fez um livro chamado O Mulato, tá? Que foi o primeiro livro naturalista no Brasil. Mas o livro em questão que eu quero conversar, terminar meu assunto com vocês, e é dito como o principal livro, tá, naturalista aqui no Brasil, se chama O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Então, esse livro realmente foi o livro que marcou o sucesso, do naturalismo no Brasil. E talvez,
provavelmente seja o livro mais cobrado hoje em dia. Fica aí a dica em provas de vestibulares e concursos, ok? Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. As pedras do chão esbranquiçadas no lugar da lavagem, em alguns pontos azuladas pelo anil. A roupa lavada que ficara na véspera, nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um fartum acre de sabão ordinário. No confuso rumo que se formava, destacavam-se risos, som de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham dependurar cá fora na parede a gaiola do papagaio. E os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz do novo dia. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. E as mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Os homens, esses, não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar a cada instante, um entrar e sair sem tréguas.